Nós vamos conversar aqui duas questões tradicionais no estudo do limite, esse exemplo bem aqui. Ou seja, exemplos envolvendo radicais. Como é que eu faço para resolver? Normalmente o aluno olha para isso aqui, ele dá uma bugada. Ah, professor, já sei, limite é muito fácil, eu pego zero e substituo. Você tem até que fazer isso, tem que ter essa experiência, né? Se você fizesse isso, você coloca bem aqui a nossa fiação e aí você substitui o zero. Vai ficar 25 mais 3 vezes zero. Essa aqui é a tua ideia, não é a minha. Menos 5 dividido por zero. Você vai perceber que 3 vezes zero vai dar zero, bem aqui, ó, zerou. Raiz quadrada de 25, você tem o valor 5 menos 5 aqui, dividido por zero. Só que 5 menos 5 é zero dividido por zero. E aí você para, Mura, isso aqui é uma forma indeterminada, isso é uma indeterminação. E mais ainda, você tem que saber sim que limite não é local. Não me interessa o que ocorre no zero, me interessa o que ocorre um pouco antes e um pouco depois. Eu tentei o zero, não deu certo, está dando uma forma indeterminada. Ou seja, tem alguém que está provocando esse zero sobre zero. E a gente tem um procedimento algébrico. Qual o procedimento algébrico? Quando aparecer radicais, bem aqui eu tenho um radical, a gente multiplica o numerador e o denominador pela expressão conjugada. O que é a expressão conjugada? De repente você não sabe. Aqui ó, tem uma primeira parcela, que é essa raiz, e a segunda parcela, que é o 5. Entre eles tem um sinal de menos. Então, o conjugado dessa expressão, você vai fazer o seguinte: coloca aqui um traço, vai multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado. O que é o conjugado? Se repete assim: raiz de 25 mais 3h. Coloque dessa maneira aí. Se aqui é menos, você coloca mais o número 5. Isso que é o conjugado. É a mesma expressão, né? Ou seja, a única diferença é o sinal. Se é menos, é mais, se é mais. Agora não vai inverter errado. Não é para inverter o sinal aqui, é o sinal entre as duas parcelas, né? Esse 20, raiz de 25 mais 3h e esse 5 aí. Não vai fazer besteira, por favor. Embaixo vai fazer a mesma coisa embaixo. Vai ficar a raiz quadrada de 25 mais 3h, fecha aqui a nossa raiz, mais o número 5. Então, é dessa maneira que você tem que proceder. Ah, mas professor, é muita conta, eu vou me perder. Não vai, não. Faça na calma. Você pode, por exemplo, resolver logo esse numerador. Você poderia chegar aqui, professor, eu vou repetir esse meu numerador aqui, resolvendo. Sim, pode fazer a parte. Ou então você já pode olhar aqui e lembrar de um detalhe. É importante você ter base em matemática, né? Eu tenho uma playlist aí chamada Pré-Cálculo que tem essas revisões para você fazer. E lá nessa playlist tem um produto notável que você tem que conhecer. Toda vez que você multiplica uma soma por uma diferença, o resultado dessa operação é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, isso aqui é fundamental para a gente lembrar disso. Porque o primeiro cara que eu tenho, quem faz o papel do A, é essa raiz de 25 mais 3h. Eu estou te dizendo, pequeno gafanhoto, que isso aqui vai ficar assim. Esse é o primeiro, esse cara aqui é o meu A. Então, eu vou ter o quadrado do primeiro, 25 mais 3h, fecha aqui a nossa raiz, quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo, 5 elevado à segunda. Que o segundo aqui é o meu B, que é o número 5. Então, baseado nesse produto notável aqui. Embaixo, o que é que eu faço, professor? Faça nada. Só repita. Mas por quê? Porque alguém vai cortar. Alguém vai ser eliminado. Te acalma. Então, na manha. Raiz de 25 mais 3h. Que mais? Aqui eu tenho ao lado mais um número 5. Desse modo. E observe um detalhe importante que aqui pachaca. Aqui como o índice é 2, você pode cortar. Pachaca, pachaca, simplifica bem aqui.
E eu vou ter o seguinte, você vai colocar, professor, até quando eu escrevo a palavra limite? Até a linha antes de você substituir. Quando você substituir, você pode esquecer a palavra limite. Show de bola? Aqui vai ficar 25 mais 3H, 5 a segunda dá 25. Embaixo você só repete H, que multiplica a raiz quadrada de 25 mais 3H mais o número 5. Desse modo aqui. Show do milhão? E observe um detalhe agora especial. Esse 25 pachaca com esse 25. 25 menos 25, zerou. E agora você pode perceber que em cima eu tenho 3 vezes H e eu tenho H embaixo. Você pode fazer uma simplificação por H. Você pode dividir por H em cima, H embaixo. Em resumo, esse H pachaca com esse H. Você dividiu. Pachacar é dividir. O que é que eu tenho então? Eu tenho o seguinte, lime, vou escrevendo ainda, lime, quando H vai a zero, de quem? Aí você coloca aqui o que sobrou. Sobrou quem? O número 3 em cima, e embaixo ficou raiz quadrada de 25 mais 3H, vamos fechar o radical, mais o número 5. Agora sim, é o momento para finalizar. No lugar do H, eu irei substituir o número 0. Não vou ter mais indeterminação. Quer ver? Eu vou jogar bem aqui o número 0 no lugar desse H. E aí você vai ter 3 em cima, embaixo. Raiz de 25 mais 3 vezes 0. E aqui ao lado mais o número 5. Dessa maneira. E aí você tem o seguinte, 3 vezes 0 vai dar 0 bem aqui, zerou. Então ficou raiz quadrada de 25, que é 5. E aí você tem como resultado, em cima está dando o número 3, e embaixo eu tenho 5, que é a raiz quadrada de 25, mais 5. Então o nosso resultado aqui é 3 décimos, e dessa maneira você resolveu uma boa questão, uma questão que muita gente já buga na hora de resolver. Então dá uma revisada. Professor, eu quero uma melhor. Então faz o seguinte, anota que eu estou voltando. Mas professor, é literal. Não importa, é a mesma ideia. Você pode focar bem aqui que você tem um sinal de menos aqui, separando esse cara que tem radical e outro cara que não tem. Então eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado. Na calma, tá bom? Então você pega aqui e escreve assim. Limite, deixa eu anotar a minha expressão aqui, ó. Limite, quando x tende a zero, e aí você coloca a nossa fração aqui, que é raiz quadrada de a segunda mais bx, aí você fecha essa raiz, menos a dividido por x. O que é que eu tenho que fazer? Multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado. Conjugado desse cara que tem raiz, que é raiz quadrada de a segunda mais bx. Você não mexe nada dentro da raiz. É isso que você tem que se tocar. Aqui que eu vou mexer. Se aqui é menos, eu coloco mais. Então, é dessa maneira que você vai proceder. Você vai multiplicar pelo conjugado, tanto em cima quanto embaixo. Se é menos, coloque mais bem aqui. Show de bola? Se você quiser, você pode fazer até separado essa continha. Por exemplo, fazer aqui. Deixa eu puxar uma setinha para a gente. Esse caso aqui, ó, esse numerador, é a multiplicação da soma pela diferença. Então, a soma pela diferença vai ser o quadrado primeiro, a segunda mais bx, né, a raiz disso, elevado à segunda, menos o quadrado segundo, que é o a segunda. Então, aqui, ó, multiplicação, deixa eu marcar para a voz mercê, multiplicação da soma pela diferença, diferença pela soma, quadrado da primeira parcela elevada à segunda, menos o quadrado da segunda parcela. E aí você nota que esse cara corta com esse cara bem aqui. Pachaca, pachaca. E aí vai ficar assim.
A segunda mais BX menos A segunda. E opa, tá bem fácil. Em alguns casos até mais fácil do que com número, né? Que esse cara aqui, ó, corta com esse cara bem aqui. Então, sobrou BX. Então, nesse meu numerador aí, o resultado será B vezes X. Coloque aí, B vezes X. Então, eu venho para cá. Eu vou ter limite. Quando o meu X vai a zero, escreva direitinho. Aqui em cima, eu vou ter B vezes X. Embaixo, o que é que eu tenho? Eu tenho X, que multiplica raiz quadrada de A segunda mais BX, fechar aqui a nossa raiz, mais A, dessa maneira que eu tenho. E você percebe que eu posso fazer uma simplificação, porque eu tenho X em cima e o X embaixo. E aqui você pachaca esse X com esse X, está dividindo. Então, ficou até o momento a seguinte situação. Coloque aí lim, que é o limite. Limite de quem? Aí você coloca a nossa fração bem aqui. O que é que eu tenho? Eu tenho em cima apenas o B. Embaixo eu tenho raiz de A segunda mais BX. Vamos fechar a raiz. Mais o A. Dessa maneira aqui. Quando o meu x tende a zero, quando o meu x se aproxima de zero. O que é que eu faço agora? Agora, no lugar do x, eu irei substituir. Porque se eu tentasse fazer isso no início, né, alguém perguntasse assim, mas Mura, por que você no início não fez isso? Porque se você fizer isso no início, vai dar zero em cima, vai dar zero embaixo. Faça esse teste, como eu fiz na questão anterior. Nós pega o zero e substitua. Ah, professor, em cima ficou A menos A, zerou. Embaixo ficou zero, zero sobre zero, forma indeterminada. E quando tem radical, conjugado nele, tanto em cima quanto embaixo. Porque agora você se deu bem, quer ver? Você vai colocar assim, igual. Aí você vai colocar uma fração. Deixa eu ajeitar a nossa fração aqui. Em cima ficou B. Embaixo ficou raiz quadrada de A segunda mais B que multiplica, vou colocar até em vermelho, zero. B que multiplica zero. E eu tenho alguém aqui do lado ainda, né? Mais o valor do A. E olha só, filhão, eu vou ter aqui o seguinte, em cima é o B, acabou. Não tenho o que fazer em cima. Agora embaixo, B vezes zero, esse B vezes zero, zerou bem aqui. E aí eu vou ter raiz quadrada de A segunda. Como ele fala na questão que o A é um número positivo, isso é importante. Então, aqui, ó, raiz de A segunda, como A é um número positivo, eu posso pachacar bem aqui, vai ser A o meu resultado. Então, eu vou ter aqui A mais A, e aí você chegou ao final, B dividido por A mais A, 2A, e dessa maneira você tem a resposta da sua questão. Essa é a resposta, esse é o valor do limite, e aí você já sabe. Questões envolvendo radicais, esse estilo que eu fiz aqui hoje, conjugado, tanto em cima como embaixo. Eu espero ter te ajudado. Até a próxima. Rapidola! Epa, não vai embora. Gostou dessa aula? Quer assistir mais conteúdo? Você tem aqui no canal Rapidola. Assista a nossa próxima aula aqui e nunca esqueça, deixa sempre seus comentários aí, seu joinha e sempre divulgue aqui o seu canal Rapidola.